A premiada e bem-sucedida publicidade brasileira é uma das responsáveis, dentre outras coisas, por criar a subjetividade das pessoas e, dessa forma, reforçar estereótipos e construir os famosos padrões de beleza e as representações do que é uma família modelo. Durante décadas, esses padrões foram e continuam, em certa medida, ainda sendo ditados por homens brancos. As mulheres, que formam numericamente uma quantidade representativa da força de trabalho da publicidade brasileira, não ocupam ainda os mais altos espaços de poder desse mercado. Se pegarmos o ranking das 50 maiores agências de publicidade brasileiras, menos de 10 são presididas por mulheres. Quando o recorte é a raça, essa é uma estrada que só começou muito recentemente a ser trilhada pelo mundo corporativo em geral e pelo mercado publicitário em particular. E por isso está começando só agora a ser pavimentada. Essa pauta tem ganhado destaque por conta da voz e pressão que novas narrativas e novos protagonistas conquistaram recentemente, especialmente com o advento das plataformas digitais e da força dos movimentos sociais. No mundo pós-George Floyd, no qual conceitos como racismo estrutural passaram a entrar na pauta da mídia brasileira e de uma parte da sociedade, marcas começaram a ser pressionadas por seus consumidores por campanhas mais inclusivas. Uma recente pesquisa realizada pela Aliança Sem Estereótipos, uma iniciativa da ONU Mulheres, aponta que a nossa percepção já dizia: tivemos avanços, mas ainda estamos distantes de algum equilíbrio de cores, gêneros e tipos físicos em geral na TV e em redes sociais. A diversidade começa de fato a sair do papel finalmente? O que esse tema tem a ver com gestão de mudança? Como trilhar rotas mais certeiras rumo à inclusão na publicidade, na frente e principalmente por trás das câmeras? Este é o Sempcast, o podcast e videocast do Semp, e eu sou Regina Augusto, jornalista e diretora executiva do Semp. E hoje eu estou aqui com dois convidados mais do que especiais. Eu estou super feliz. Uma dessas convidadas eu já conheço há alguns anos e o outro conheço um pouco à distância e agora vou ter uma oportunidade de bater um papo muito bacana. Eu converso hoje sobre a jornada da diversidade com quem tem muito lugar de fala, Felipe Silva, fundador da Gana, uma agência formada 100% por profissionais pretos e periféricos. Bem-vindo, Felipe. Obrigado. E Valéria Borges, jornalista e diretora de Diversidade, Equidade e Inclusão da VML YNR. Agência que tem uma forte atuação global. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, eu acho que é legal começar este episódio, diferentemente dos outros, mas eu acho que é importante para o tema que a gente está falando. Eu gostaria que vocês começassem contando um pouco sobre a jornada de vocês, profissional, rapidamente, porque a gente tem muito assunto para falar. Valéria, você pode começar? Posso, claro. Falar da minha jornada hoje aqui é muito curioso e muito interessante, porque eu comecei no mundo da publicidade, no mercado publicitário, no ano 2000, no Meio Mensagem, quando Regina Augusta era editora-chefe da redação. E depois de 5 anos trabalhando no Meio Mensagem com você, Regina, eu fui trabalhar com comunicação corporativa. Aí eu resolvi que eu não queria mais trabalhar com publicidade e fui trabalhar com cultura. Tava feliz e contente trabalhando com cultura. Saí do mercado da cultura e a vida me pegou no contrapé e eu voltei pro mercado da publicidade. Voltei faz 3 anos, depois de quase 10 anos fora, estudando no movimento negro, na coalizão negra por direitos, fazendo outras coisas completamente. E aí agora eu tô de volta. Primeiro voltei pra comunicação corporativa e nos últimos 3 anos tô na diversidade e feliz com o que eu tô fazendo. Não, muito bom. Eu fico muito feliz de te reencontrar. E fiquei tão feliz quando eu lembro do dia que eu vi os anúncios, assim.
É muito legal a gente se reencontrar, porque a gente perdeu esse contato quando você saiu do mercado e agora voltando desse jeito, com esse tamanho, São as é voltas boas que a é vida dá. muito bom. E você, Felipe, você sabe que eu conheço muito a sua voz, porque eu sei que você é Falando um muito. convidado de podcaster, e de vários podcasts eu te ouvia muito no Braincast, assim, há muitos anos, assim, e acompanho à distância a sua trajetória. E quando você lançou a Gana, eu achei incrível, assim, muito corajoso. Tá, obrigado. Mas conta o começo, né? Que a gente só sabe o fim da história, Não, né? fim não, pelo amor de Deus, o meio, ainda é o Não, começo. é o começo. Eu sou de Niterói, graças a Deus. Sou do Morro de Santo Inácio, Niterói. Eu sou redator de formação, trabalhei como redator em diversas agências. Há 15 anos como redator no mercado. Trabalhei, enfim, quase boas grandes agências, inclusive na VML YNR, ainda era YNR, Ainda era mais. antes de virar VML YNR. E aí, desde 2020 para 2021, tô aí nessa jornada com meu grande amigo Ari e agora a Tatiana em fazer a Gana, trazer essa potência da criatividade preta para esse lugar que a gente acredita que ela merece estar. Então, tá sendo uma jornada incrível, transformadora. E acho que nesse mundo que se transformou, que a gente Sim, também precisava se transformar de alguma forma, então foi esse caminho que a gente seguiu. muito legal. Ao longo do nosso papo aqui, eu quero saber um pouco mais dos projetos que você faz lá na Gana. Bom, eu vou te chamar de Val, porque nós temos esse pouco tempo de Esse convivência. pouquinho. Val, conta pra gente um pouco como que foi essa jornada agora na VML. É, porque eu sei que as agências estão aí com esse desafio. Algumas ainda não criaram essa cadeira, né? A VML foi uma das poucas que hoje tem essa cadeira. Essa cadeira hoje, às vezes, é o RH, é a comunicação corporativa, é alguém dentro de um comitê, mas você assumiu essa cadeira e como tem sido e quais os próximos passos, assim? Você sabe que foi um susto, né? Porque um susto bom, porque eu comecei a olhar para a temática da diversidade, mais especificamente para a temática da étnico-racial e de gênero na academia. Eu faço mestrado no tema, eu pesquiso mulheres negras na academia, o tema da minha dissertação de mestrado. Então, para mim, era esse lugar. E aí, quando eu comecei a olhar para isso, eu falei. Não queria voltar pro mercado, sabe? Tava fazendo freela, tal. E aí eu recebi uma proposta de voltar pro mercado publicitário. Na comunicação corporativa e não estava fazendo sentido. E aí eu tive um encontro com uma das minhas musas, que chama Maria Aparecida Bento. A gente foi tomar café com Cida Bento. Depois de muita emoção, depois de gaguejar muito, ela olhou meu currículo, porque a gente estava fazendo uma coisa juntas, tal. Ela falou assim: "Você não me perguntou, mas eu vou te dizer." E quando uma mais velha fala isso, a gente fala go e escuta. E Ela não falou é assim: "Você qualquer uma mais não é velha, né? qualquer uma." Não, é uma das. Eu só tremia quando na frente dela, sou muito fã. E ela fala assim: "Você é uma mulher jovem que tem um belo currículo e tá num lugar onde muitas de nós não estão. Então fica e faz o que tem que fazer." Aí eu falei: "Tá bom." E eu não sabia ali o que que era que eu tinha que fazer. Eu estava fazendo comunicação ainda. E eu que sabia que eu tinha esse desejo de trazer para o meu trabalho, e aí a vida dá aquela volta e acontece o advento de George Floyd, e aí a coisa se junta. Mas eu sabia que eu queria trabalhar com isso, porque para mim, se era para estar de volta, era nisso, ou não era, né? E aí começou a acontecer tudo, começou esse movimento, e de repente aparece VML na frente. E eu sabia da YNR, sabia da VML, mas não sabia da VML YNR quando. E foi muito engraçado. Era para ser diretora de diversidade, mas eu sou diretora de diversidade da América Latina, né? Então eu toco 8 países. Quando eu me dei conta disso, e aí é isso, assim, como tá sendo? Tá sendo um grande. Acho que o desafio mais assustador, um dos mais assustadores da minha vida e um dos mais apaixonantes, um dos mais legais. Porque é olhar para as diversidades. Então, na verdade, eu tô tendo que aprender a respeitar o orixá tempo e entender que as coisas não são no tempo que eu acho que elas têm que ser.
e que elas não acontecem como eu acho que elas têm que acontecer. Então, é criar uma estrutura, é entender as demandas, é entender o que precisa. Então, mas tá sendo um trabalho muito legal. Tava olhando os números, a gente conseguiu andar. Essa semana eu tive uma conversa com a minha diretora, com a minha C-Level Global, e eu falei assim, às vezes eu tenho a impressão que eu não tô caminhando. E ela fala assim, olha pra trás e vê o que aconteceu nesse último ano. Então é isso, assim, é um desafio de às vezes falar, putz, acho que não aconteceu nada. Mas eu acho que a gente tá andando um pouquinho, assim, pelo menos. Eu acho que eu consigo colocar a cabeça no travesseiro e falar, eu tô trabalhando, sabe? Então tem sido muito bom. E eu tenho uma estrutura que, de fato, há uma cadeira oficial na estrutura da VML ENAR, que tem um time do mundo inteiro. Então, eu acho que no caso das agências globais, essa pressão vem de fora também, né? Vem de fora. Hoje é um time formado por 10 mulheres, todas não brancas. São 8 mulheres negras, 2 mulheres asiáticas. Que formam o time Na global de prática, vocês diversidade. têm, assim, explica um pouco como que Claro. alguns desses projetos que vocês têm colocado em prática, enfim. Na verdade, assim, quando eu sentei, eu sabia que eu sabia que eu queria trabalhar, né? Assim, a gente tem 2 grandes questões no mercado nessa ordem: a questão étnico-racial e a questão de gênero. A gente tem uma série de questões de grupos minorizados. A gente sabe que, como você disse na introdução, a publicidade não retrata as pessoas, ela retrata um grupo, né? É uma narrativa, a gente está começando a mudar, tem trabalhos que estão sendo feitos e muito bem feitos, como o trabalho que a Gana está fazendo, como o trabalho que algumas agências, mas ainda é uma história, né? A gente tem que mudar essa narrativa. Então eu sabia qual era a necessidade. Aí eu fui olhar os números, e os números me confirmaram que a gente tinha um hiato absurdo de não mobilidade, de não representatividade e tal. E aí eu tracei as metas e fui conversar com o Global. E eu não tinha muita dimensão, né? Porque eu tenho 3 instâncias de interação, que é o local, que é o meu CEO, que é o regional, que é a minha rede regional, e que é o global. Eu falo com o global toda semana, praticamente. Então, na verdade, eu estabeleci. Só que o meu global está nos Estados Unidos, o que me ajuda na minha prioridade, que é a prioridade étnico-racial. Que lá isso não é uma coisa tão absurda. Eu estou falando dos Estados Unidos, um país onde a questão étnico-racial voltada para a população negra prioritariamente, mas não apenas é uma questão com a qual eles lidam. Então, assim, na verdade, eu tô aprendendo a não ser só Brasil e aprendendo a defender projetos olhando para outras realidades. Eu tenho muito apoio, porque eu apresentei números, eu trabalho com números, porque se a gente quer mudar algumas coisas, a gente tem que se pautar neles. É claro que eu adoraria poder sentar na mesa e dizer que é só a reparação histórica, só a lógica, só a justiça social, mas a gente sabe que para mudar o status quo não é só isso. Mas os números foram muito bem acolhidos. Então a minha estratégia é uma estratégia que faz sentido para o Brasil. Que bom. Então eu comecei a. Vamos pensar que eu tenho 8 países. Então, a lógica da questão étnico-racial voltada para a população negra é no Brasil, não nos outros 7. Então, eu penso o projeto no Brasil e agora eu estou começando a cascatear a lógica, não o projeto, não o foco, a lógica para os outros 7 países. Esse é o meu desafio agora. Mas a gente é o meu laboratório. E o maior mercado da América E o maior Latina, né? mercado na América Latina, exatamente. Felipe, eu me lembro que logo que a Gana surgiu, o primeiro projeto de grande visibilidade foi o podcast Mano a Mano. E aí que assim, eu até escrevi isso ano passado, que para mim foi o melhor podcast do ano passado, né? A segunda temporada é incrível, mas eu acho que ali deu de cara, eu acho que vocês ganharam uma visibilidade por conta de um projeto extremamente bem sucedido, né? Uma sacada relativamente simples, mas assim, como que a gente nunca tinha pensado em algo assim, né? E a visibilidade, né? Porque eu lembro dos números também, o podcast mais baixado, os convidados, a curadoria, tudo. Conta um pouco desse bastidor, porque é uma curiosidade pessoal minha, mas eu acho que tangibiliza muito também esse lugar que a Gana começa a ocupar, né? Sim, a gente abre a Gana já com
Porque, na verdade, assim, a gente começa com um coletivo de profissionais pretos que já chamava Coletivo Gana, para depois virar a agência, né? Então, nessa transição de coletivo para agência, a gente já fazia algumas campanhas e a gente já tinha uma proximidade muito grande com a Bug Nipe, com o Mano Brown, com o Jorge, Eliane, todo mundo, a gente já fazia algumas coisas, né? E quando a gente abriu a agência, a gente já abriu com a conta de Guaranaquate, da Coca-Cola, que foi o grande start da agência, assim. E o Mano a Mano, na verdade, foi o primeiro grande projeto, assim, vamos dizer, autoral, assim, aquele projeto que fazemos dentro de agências que não tem cliente, assim, aquele que vamos pensar em alguma coisa, mas uma coisa que a gente nasceu com um propósito muito grande, até de nosso novo modelo de negócio, que a gente queria era encarar, levar muito a sério tudo aquilo que todo mundo estava tendo como discurso. Então, todas as agências falavam já a união entre criação e conteúdo, fazer projetos desformatados. Então a gente levava isso, vamos levar isso ao pé da letra. Então o que a gente poderia criar que não poderíamos, não, se eu continuasse numas agências tradicionais eu não poderia fazer. E aí a gente foi chegando a essa oportunidade de criar um podcast, assim, que era uma coisa muito difícil de você trabalhar dentro de uma agência tradicional, porque o que é? O que é um podcast, né? Onde que você rentabiliza? O que você cria? Quem é o cliente do podcast? Então a gente tinha ali essa parceria com a Bug Nipe muito grande, tinha o MB nesse momento ali, no meio da pandemia, querendo fazer alguma coisa, a gente não sabia o quê. Então a gente, nessa conversa toda, nasce essa ideia de, cara, a gente começou a olhar, na verdade, achar que 2021 era o ano do podcast. A gente falou, cara, isso aqui vai decolar nesse ano, não tem ninguém fazendo nada, já tá todo mundo de torrado de live, já deu. Isso, A exatamente. galera vai consumir outra coisa e vai ser podcast. Então, o que a gente pode fazer? Então, essa conversa nasce muito dessa relação Gana, Bug Nipe ali, aí entra Mugshot como a produtora, então é um grande pool de parcerias, assim, que talvez explique um pouco desse novo modelo de negócio, dessa transformação digital que a gente vive também, se abrir mais para essas coisas de, cara, como que a gente pode formatar isso? E aí eu acho que tem essa curadoria, tudo isso que é de um monte de gente que vai chegando, e quando a gente, né, o projeto vira um projeto original Spotify, a gente consegue emplacar isso, então o Spotify entra com toda essa parte de produção também, dando suporte pro projeto, que aí a gente tem esse lugar que é um grande sponsor, é o primeiro podcast original Spotify no Brasil. Ah, foi o primeiro. Foi o primeiro original Spotify no Brasil. E tem também ali essa grande figura que é o Mano Brown, que é uma pessoa que todo mundo queria ouvir falar e precisava falar naquele momento de 2021 ali. A gente precisava de falar, porque a gente estava vendo esse território dos podcasts indo para dois lados. Ou era aquele lado da conversa meio besterol, meio chacota, ou era aquele lado muito cabeça de jornalistas falando coisas muito difíceis. E a gente falou, tá, mas e quem vai traduzir os temas importantes para nossa pessoal, para a periferia, para o povo preto, para o povo periférico? Como é que a gente vai chegar com essas conversas lá? Então, quem vai sentar na frente, né, dessas pessoas e fazer as perguntas que a gente quer fazer? E aí, cara, tem esse cara que realmente sempre, acho que tá 35 anos de carreira traduzindo esse mundo pra gente, né? E que acho que só colocou isso no lugar. E daí o resto é tudo brilho dele, da curadoria de Renato Hilário, da Semaia Oliveira, que tá ali fazendo todo aquele roteiro e tá na mesa junto com o Mano Brown ali apresentando E esse aí tem episódio, muitas fazendo as mulheres perguntas certas. envolvidas É um também, projeto né? de mulheres pretas liderando. Isso é muito Exatamente. importante falar. O podcast, hoje, a produção do podcast tem a Jaqueline, a Renata, a Semaia. É um projeto de mulheres pretas liderando, né? Então é muito importante isso, porque traz essa visão do Brasil que a gente precisa ter, né? Das mulheres pretas na frente, que é o Brasil que importa para todo mundo. Isso é quase que fala, os dados falam, as pesquisas falam, o movimento negro fala, mas isso é aplicado na prática, né? Quando as mulheres pretas lideram um projeto, como ele se torna importante para toda a sociedade, né? E acabou virando o cartão de visitas da Gana, né? Sim, e eu acho que acabou virando um cartão de visitas e explicando mais fácil uma coisa que parece um discurso. Quando a gente fala assim, não, cara, a gente é uma agência jovem, independente, formada apenas por talentos pretos e periféricos e que quer trazer essa potência para criar os mais diversos produtos. Então fica difícil, né? Parece discurso quando eu falo. Mas quando a gente tangibiliza, olha, a gente criou um podcast, a gente criou, por exemplo, quando a gente trabalhou com a Meta no passado
né? Tem um dos nossos clientes hoje, mas a gente trabalhou com a Meta no passado, que a gente fez um talk show para Novembro Negro, talk show de mulheres pretas. Então, quando a gente tangibiliza com isso, a gente já fez um talk show, a gente já fez um podcast, eu acho que tangibiliza melhor essa visão de, cara, a gente quer criar coisas muito diferentes que talvez não fosse o que uma agência tão tradicional faria. Então, acho que ajudou muito a gente a conseguir mostrar o que a gente enxergava como a nossa linha, sabe? Tangibiliza, né? É muito interessante ouvir vocês dois falarem, porque esse lugar que vocês estão ocupando hoje é um lugar muito recente. A cadeira não esquentou ainda, porque começou na pandemia, pós George Floyd. Ou seja, a gente está engatinhando ainda nessa jornada, né? E aí, Val, eu queria que você contasse, porque eu acho que no seu caso, você entrou num lugar que eu sei que você tem apoio, eu sei que você, inclusive global, que é muito importante, mas é um espaço de poder, você é uma mulher preta, e eu imagino que você tenha muitos desafios, né? E se você puder contar alguns deles e também puder contar que estratégia que você tem usado, eu acho que seria legal compartilhar com a nossa audiência. Claro, você sabe que é engraçado quando a gente não é ainda formatado para estar onde a gente tá, para estar onde você tá, onde o Felipe tá, onde eu tô. Por mais que a gente tenha reforço positivo em casa, por mais que a gente olhe pra gente, a gente saiba que a gente pode chegar lá, que a gente pode se sustentar lá, né? Eu tive muito reforço positivo em casa, mas a hora que você pisa na rua, o reforço positivo ele tem que ser muito positivo para segurar um. Quando você fala do apoio e do desafio, que na verdade a gente tá mexendo com o status quo. A gente mexe com 500 anos. Não, vocês estão movendo placas tectônicas do Exatamente. mercado, né? A gente mexe com uma coisa que é assim, é você virar. Eu ouvi outro dia, numa reunião sobre diversidade, uma frase que eu uso sempre, assim. Antes de vir pra VMA Enar. Diversidade é treta. É treta. Vai dar atrito, Conflitos. vai dar conflito, vai causar desconforto. E uma coisa que eu sempre costumo dizer é que se eu entrar e sair de uma reunião e eu não causar desconforto, eu não fiz meu trabalho. Então, naturalmente, quando tá tudo bem, o meu trabalho é causar desconforto. Né? E isso é... Porque, na verdade, eu tenho que virar para aquilo que já está estabelecido. Para as pessoas que já estão sentadas na cadeira. A gente tem que virar e falar assim, escuta, vem cá. Talvez essa cadeira que você acha que é sua por direito, ela não seja tão sua. Se tiver uma pessoa que nem eu, aí, com você, na disputa, no pau a pau, no mano a mano, a gente com a mesma oportunidade, será que você continua aí? E isso, na verdade, você não precisa dizer isso diretamente, mas na hora em que eu falo, olha, o meu raciocínio é muito simples. Para mim, eu penso... eu não gosto nem do termo diversidade, mas eu penso as estratégias de equidade, de inclusão, sob a perspectiva do espelhamento. Eu quero olhar para a sociedade, quero olhar para dentro da empresa e tá igual. Exatamente. Em termos percentuais, enquanto isso não acontecer, meu trabalho não acabou. Né? Então, é isso. Quantos somos? Se somos 54% de pessoas negras, eu quero olhar para a agência e ter 54% de pessoas negras lá. Né? Então, a gente sabe que é um trabalho longo, a gente sabe tudo que tem por trás, mas assim... Então, na verdade, eu acho, as estratégias, elas são muitas. Às vezes é você entrar e você falar, isso não tá bom, isso não funciona, não pode ser assim. E às vezes é você ter muito diálogo, você tem muita, né? Você tem muito trabalho ali para sentar na mesa, para explicar e para apontar que aquilo precisa mudar. O que acontece eu vou te chamar de Gigi, porque agora, afinal de contas, o que acontece, Gigi, é o seguinte: a gente tem... Acontece na pandemia, porque a pandemia, quem mais foi atingido foi o povo preto. Foi o nosso povo que mais morreu. Foi o nosso povo que mais morreu com Covid. Foi o nosso povo que mais teve que se expor. Então, eu acho que tem um negócio ali, acho que tinha uma energia, tinha uma coisa de um trabalho de... As questões de saúde mental vieram à tona. Vieram todas à tona, né, assim... Então, eu acho que os grupos minorizados, eu olhando para o povo preto como prioridade, mas olhando para os grupos minorizados, eu acho que era quase como uma fenda do tempo para aquilo acontecer. Né? Isso é um trabalho de décadas.
de séculos de reivindicações. Mas eu acho que é quase como se a coisa tivesse... Agora não dá mais para segurar. Então eu acho que todo o trabalho que tem que ser feito é falar, não dá para voltar atrás, não é uma opção não fazer isso, não é uma opção não mudar. Isso não tá na mesa. É como a gente muda. É em que velocidade que a gente muda. Porque mudar é isso. Tá lá fora. Tá aqui. A mudança já é. Ou muda ou muda. Então é isso, assim, é desafiador. Porque quem tá sentado na cadeira no gostoso não quer levantar. Sim. É minha, sempre foi meu. Como assim? Né? E aí você tem que falar, pera. Talvez. Será que sempre foi seu? Talvez não. E se tiver uma mulher preta que nem eu disputando contigo? Será que é? Se tiver um cara preto que nem Felipe disputando, será que é mesmo? Né? Se tiver uma pessoa mais velha que tem muito mais experiência, vamos trazer de volta. Vamos botar aqui. Né? E essa conversa. E a gente está falando aqui de um recorte de gênero, mulher e racial, não, a questão da representatividade, mas você tem outros recortes de diversidades, né? População LGBTQIA+. O mundo não é branco, o mundo não é masculino, o mundo não é cis, o mundo não é jovem, o mundo não é... O mundo é formado de pessoas com deficiência, o mundo é formado de pessoas mais velhas. É isso, assim. A gente se conheceu, eu tinha 21, hoje com 44 eu sou muito mais legal. Tenho uma cabeça muito melhor, eu sou muito mais capaz de entregar. Eu com 44 anos né? Eu gosto mais da Valéria de 44 do que da Valéria de 21. Eu não quero pensar que daqui a 6 anos minha carreira acabou. Minha carreira tá começando. Né? Então, assim, como é que a gente olha para uma sociedade? A sociedade é feita... Hoje, muitas pessoas mais velhas, muitas pessoas com mais de 60 anos sustentam famílias inteiras, porque são pessoas que recebem aposentadoria e têm a renda garantida. Porque a gente teve uma precarização do trabalho. Né? Então, a gente tem que olhar para esses profissionais, a gente tem que olhar... É por isso que eu falo do conceito de espelhamento, entendeu? Enquanto, para mim, o que a gente faz só faz sentido se a gente conseguir E eu olhar para a acho que realidade. outra coisa que a pandemia trouxe, e vai muito ao encontro do que você está falando, tem aí os conceitos, né, todos importados do inglês, mas The Great Resignation, o Quiet Quitting, enfim. Mas basicamente eu acho que o mundo do trabalho, o mundo corporativo, não está atraindo mais as pessoas como ele já atraiu no passado, por uma série de razões, e eu acho que passa também por essa questão da representatividade, né? Basicamente sobre isso. Enfim, Felipe, você participou recentemente do Festival de Cannes, inclusive a gente se viu lá, acho que na palestra do Edu Lyra. Uhum. E eu acho que houve um movimento com relação à representatividade de júri. Né, na primeira lista não existia pouca, porque, se eu não me engano, era um só jurado negro, e depois houve aí um movimento, uma mobilização, e aí se aumentou isso, inclusive você foi incluído. Ou seja, a gente está falando de alguns meses atrás, 2022, né? Ainda existe essas lacunas e esses pontos cegos no mercado, né? Mas ao mesmo tempo uma mobilização causou algum tipo de reação. Como você acha que o mercado, aí falando como indústria, né, pode evitar esse tipo de... que é um deslize, né? Foi um deslize muito grande ou uma falha muito grande, né? Sobre essa parte de esse episódio de Cannes, é engraçado isso, porque enfim, eu joguei o ano passado, não, foi esse ano. Eu joguei. 2022, é muito louco, né? A gente tá gravando isso em setembro, foi em junho, ou seja, 3 meses atrás, mas parece que faz um Esse ano. ano eu joguei o One Show, joguei o Indie Awards, joguei alguns prêmios internacionais. E eu fui convidado pra pré-lista de Cannes. E eu mandei os meus... você é convidado, não sei se todo mundo sabe como funciona, você é convidado pra uma pré-lista, você manda os seus currículos e tal lá.
e depois eles anunciam os selecionados. E aí eu mandei as minhas coisas e eles anunciaram os jurados, falaram, beleza, você não foi selecionado, mas tudo bem. Na semana seguinte, eles me convidaram pro shortlist jury, que é assim, ó, cara, você não foi selecionado, mas a gente queria te convidar pro shortlist jury e tal, não sei o quê. E eu falei, legal. Eu não tinha respondido o e-mail ainda, porque enfim, não tinha tido tempo. E logo no dia seguinte começou o movimento de falar, tá faltando jurado, né? Só tinha um jurado negro no Brasil e tal. Então você vê, eles tinham me convidado pra pré-lista. Eu já tinha mandado os documentos. Você podia ter sido integrado no júri. Mas eu acho que teve essa. E eu acho que aí há uma pressão. Eu só queria deixar isso. É importante a gente escurecer essa conversa. A pressão foi muito mais do movimento negro da publicidade do que do mercado. O mercado não se incomodou com o fato de ter um júri negro só. Ficou tudo certo para todo mundo. Quando o movimento negro do mercado começou a se posicionar, enfim, as pessoas, a chapa preta do clube, as outras pessoas do mercado começaram a se posicionar, aí também o mercado falou, como Cannes, o deslize, o mercado falou, opa, também estamos deslizando aqui, precisamos nos posicionar. A gente tem que ter júri negro em Cannes. Então, acho que é importante quando até a Valéria fala do status quo, é isso, assim, a manutenção do status quo, ela permanece sempre, né? Então tá tudo certo. Tava tudo certo. Se ninguém reclamasse, tava tudo certo para todo mundo. É que até pouco tempo atrás, Era tudo nem certo. era tudo certo, exatamente. E aí eu acho que... Hoje, existem essas vozes, né, que Exato. têm amplificação, né? E você vê como foi um movimento tão... Porque quando a gente entrou... Enfim, aí entramos na lista do shortlist jury, entrou um monte de pessoas, e teve um movimento daí liderado até pelo Peter, que é um colega americano, de conectar todos os jurados negros do festival, não só os brasileiros, mas todos os jurados do festival. E quando a gente entrou nessa conexão, você vê que tinha muitos mais jurados negros americanos, que é uma população infinitamente menor do que a nossa, do que brasileiro. Então eles se assustaram com essa... Quando a gente conversava sobre isso, eles falavam, cara, como assim? Só tem um jurado? Peraí, como assim? E aí, então foi um movimento deles, assim, até de falar. A gente se reuniu, então a gente fez um bloco ali de jurados, que depois aumentou para um bloco dos criativos negros em Cannes, que virou um encontro em Cannes. Exatamente. Então virou um encontro que aí uma agência americana também patrocinou, foi um encontro dos criativos negros num iate lá em Cannes para discutir esses temas. Até hoje a gente tem grupo, a gente troca informações, porque virou um movimento global dos criativos negros para falar pro festival, cara, e aí? Quando é que a gente vai resolver essas questões? Então, eu acho que a comunidade, quando a gente cobra o mercado, a gente faz o nosso movimento. Eu acho que no mercado também tá um passo atrás, assim como o Cannes é um reflexo desse mercado nosso, né? Então tá um passo atrás também, assim. E eu acho que, eu não sei, assim, pra mim eu sou muito prático, assim, coisas, sabe, Regina? Então eu acho que cara, como que eu faço isso? Eu sempre falo, faz. Sabe? As pessoas me perguntam assim, como que eu faço para contratar um diretor de criação negra? Eu falo, contrata. Pra mim eu sou muito prático as coisas. Como que o mercado muda? Eu acho que esse argumento de que eu abri a vaga, mas eu não tenho ninguém qualificado para esta vaga. Eu trabalhei em agência há 15 anos, assim, passei por 2 ou 3 transformações aí. Quando foi a transformação, quando foi a mudança para juntar agências digitais com agências off na época, né? Não, mas agora precisamos de um diretor de criação digital. Precisamos de alguém que estudou programação no Vale do Silício. Cara, as agências achavam, velho. Quanto tempo? Se a gente pensar que agora alguém que estudou programação no Vale do Silício, a gente não conhece até hoje, mas as agências achavam. Então, bicho, dá seu jeito, cara. Vocês são as grandes agências, vocês são cheios de dinheiro, sei lá onde vocês vão achar, mas acha aí. Eu conheço um monte de diretor de criação negro aí, um monte de gente pronta para ser diretor de criação negro. Ou diretor de atendimento, diretor de planejamento, diretor de mídia, diretor de... Assim, a gente fala de publicidade, né? E parece que tudo recai sobre a criação. Tudo bem, a gente entende que os nossos Mad Mens, a gente estava conversando sobre isso, foram criativos, né? Mas, cara, a gente trabalha na publicidade hoje que a gente tem diversos departamentos core, assim, que são potências da agência, né?
E se a gente pensar hoje, a gente não tem diretores negros em nenhum desses departamentos, né? Então a gente, pô, mas não acho nenhum diretor de criação. Tá, mas diretor de atendimento também não tem planejamento. Vamos listar todas as áreas da agência, não tem. E eu sempre fico nessa, mas como a gente faz a mudança? Vamos fazer uma reunião, vamos Então, fazer um aí movimento. eu quero fazer uma pergunta que eu quero ouvir vocês dois, né? Até para quem estiver ouvindo, também, além da reflexão, poder também ter insights práticos de como acelerar, porque a gente tem que acelerar isso. Estamos muito atrasados nessa agenda. Como na prática, para quem está ouvindo a gente, e aí, né, o SEMP, pelo espaço que ocupa, fala com a liderança desse mercado, o que dá para fazer para justamente esses argumentos, a gente sabe que são argumentos que hoje estão caindo por terra, né? Qual que seria ali o ponto de partida para isso? Porque a gente sabe que algumas agências, aí falando de agências, mas esse movimento acontece nos anunciantes também, Isso. nas plataformas, quer dizer, Importantíssimo o falar ecossistema disso. inteiro está se movimentando, porque essa é uma agenda do mundo corporativo, porque em última análise temos agenda ESG, todo mundo quer dar lucro, e a gente já sabe por estudos que equipes diversas, times diversos, né, no final, no bottom line, eles são mais lucrativos, né? É sobre isso, nós vivemos no mundo publicitário, né? E o objetivo maior da publicidade é ajudar a movimentar a economia. Colocado isso, e aí a gente já está indo mais para o final do nosso papo, mas eu acho que é legal, eu queria, do seu ponto de vista, desse lugar que você ocupa numa agência global, e você, num jovem empreendedor do nosso mercado, como que vocês acham que é possível a gente implementar na prática uma agenda, mas que ela possa andar rápido também, porque a gente está muito atrasado nisso, né? Você sabe que a primeira coisa que eu fiz quando tava com os números na mão, lá, assim, 1 mês, 2 meses depois, foi olhar para o nosso mercado no ano passado e entender. A gente tem um projeto de aceleração de carreiras de pessoas pretas. Isso que você acabou de falar. Em todas as áreas. E não tinha. E aí eu criei o PAR. Que é assim, qual é a lógica do PAR? Veja bem, é um projeto que funciona em 3 pilares: identificação de talento, mentoria e aprimoramento e promoção. É isso. E aí é isso. Aí eu fui sentar com toda a minha liderança, com toda a liderança no Brasil, tive apoio, né? Bati martelo com o meu CEO, fui sentar com todos os líderes e falar: a gente tem que promover as pessoas pretas. E é isso, assim, né? Que eu falei que tem algumas coisas que demoram, porque a gente teve que criar uma métrica para poder fazer isso, né? Porque é isso, é o que a gente sempre diz: não dá para ramelar, né? Não dá para deixar brecha. Então a gente tá demorando mais tempo para criar essa métrica. Mas a lógica é muito simples. Talento a gente tem. Por que que essas pessoas não estão sentadas nas cadeiras? Elas não estão preparadas, então tá bom. Então a gente vai dar curso de inglês, a gente vai botar do lado de um mentor e a gente tem um prazo para apostar nesse talento e fazer esse talento crescer. Não tem vaga. Como não tem vaga? A gente tem vaga o tempo todo. A gente tem vaga o tempo todo. Então, é um pouco do que o Felipe falou. Como a gente faz fazendo? Né, assim. E ele está em curso, esse projeto, O PAR tá... o PAR tem duas... O PAR é um projeto de aceleração de carreira de pessoas pretas. É isso que ele é. Eu lancei ele ano passado, eu já consegui... Ele tem 2 fases. A fase dos estagiários, que... A ideia era só a média liderança, mas não tem como não olhar para os estagiários. Então foi a fase dos estagiários acabou de rolar, estagiários e estagiárias. A gente está com 9 meninos e meninas pretas dentro da agência, em todas as áreas. A gente tem 3 em criação, atendimento, planejamento. E é uma emoção ver que eles são, daqui a 5 anos, eles vão ser nossas lideranças. Tem uns meninos da criação que é de chorar as coisas que os meninos fazem. Eles são incríveis. São talentosíssimos e talentosíssimas. E agora a gente tive uma reunião maravilhosa que me deixou com o coração quentinho. A gente fechou a métrica da média liderança e até o final do ano a gente termina de mapear e bota a média liderança efetivamente. A gente vai selecionar nas áreas core, como o Felipe disse. Ou seja, acho que tem uma palavra aí que é intencionalidade. É intencionalidade e vontade de fazer. Né? É querer fazer, né? É importante. Quero colocar aqui um ponto que eu acho bem
fundamental e valioso dessa conversa. Em 2018, eu, o Rodrigo, Maiara, o Jeff, algumas pessoas, a gente conseguiu botar de pé na Escola Rua um projeto que eu tinha desde 2016. Então, fala da Escola Rua. Porque enquanto ela estava falando do Paro, eu lembrei da Escola Rua. Um projeto que eu tinha desde 2016. Que também, assim, uma coisa muito simples. Que eu falava assim, cara... Que você implementou na Young. Isso. A primeira vez Fala um pouquinho só, para quem não conhece a Escola Rua. E o Escola Rua era um projeto muito simples, assim. Eu sempre acreditei que a gente faz a publicidade não é nada espetacular, que é impossível de aprender. Não é pilotar foguete pra Lua. Assim, é completamente possível de aprender o que a gente faz. Sempre acreditei isso. Tanto é possível, eu dou aula na Manhã Med School, e eu sempre vi as pessoas chegarem lá sabendo nada e sair com o portfólio podendo arrumar emprego nas agências. Então o projeto da Escola Rua era muito simples. Eu falei, cara, como que a gente replica esse modelo da Manhã Med School para as pessoas que não têm condições de pagar a Manhã Med School? Então eu tentei fazer, estava desde 2016 tentando fazer esse projeto, fui em vários lugares, não conseguia. Quando eu cheguei na Young com esse projeto, a gente conseguiu colocar de pé. Então, cara, muito simples. Pô, quem dá aula nas melhores escolas de publicidade que tem no mercado são os criativos que estão nas agências, as pessoas que estão nas agências. Legal, eu posso conversar com todo mundo aqui, que é meu amigo, e falar, cara, você aceita dar uma aula de graça para as pessoas que não têm condições? Pô, aceito. Conversei com todo mundo, selecionamos as pessoas, colocamos lá e as pessoas deram uma aula de graça. Cada um deu uma aula de graça. E a gente formou essas pessoas em 2018. Cara, coisa mais simples de implementar. A gente fez em 2018. Depois disso, todo mundo replicou o projeto de escola aí. Tem escola, tem escola na África, tem escola na UMAP, tem na Publicis, tem na Grey agora, tem um monte. Ou seja, era um projeto muito simples de fazer. Muito simples. A gente fez com 4 pessoas, 5 pessoas. E a Young deu espaço. Não, a gente abre espaço aqui, pode fazer aqui. Em 2018, esse ano, 2022, o aluno da Escola Rua ganhou o Léo em Cannes. Sim. Então, assim, é um projeto simples de fazer. É impossível de fazer o que a gente faz em publicidade. Ah, mas a pessoa não tá pronta. Cara, na boa. 6 meses, a pessoa aprende a fazer o que a gente faz aqui. Não estamos pilotando carro de Fórmula 1, sabe? Então, acho que isso tem que ter um pouco de intencionalidade, assim. Eu acho que tem que ter um pouco desse lugar também, assim, de, putz, a gente vai ter que preparar as pessoas de todas as fases. É importante a gente entrar nos recortes. Eu falo muito isso da Gana também, porque muita gente fala tipo assim, ó, uma Gana, a questão da diversidade tá resolvida, né? Porque vocês são uma agência só de pessoas pretas. Eu falo, não, cara, tem muito degrau ali dentro. Porque, as camadas. As camadas, porque eu preciso trazer, por exemplo, eu só tenho, hoje a gente já teve 2, mas a gente só tem um funcionário trans. É pouco, perto da representatividade do espelho que ela fala. É pouco. A gente precisa correr atrás de mais. Então a gente precisa trazer as pessoas 50 a mais. Só tem uma pessoa 50 a mais. Então a gente precisa trazer. Porque se as pessoas 50... Nosso mercado é um mercado muito jovem, né? Sim. Se as pessoas 50 a mais, brancas, cis, os homens brancos cis 50 a mais não estão nas agências, imagina uma mulher preta 50 a mais. Aí, pô, vai estar onde? Então a gente precisa entrar nesses recortes. Então, quando a gente tenta trazer, pô, vamos definir que a gente vai ter mais mulheres do que homens. Porque a população brasileira de mulheres pretas é maior do que a de homens. Sim. Isso é uma coisa simples de fazer. Não é difícil. É o maior recorte demográfico brasileiro, são mulheres pretas. Né? Cara, vamos definir que a agência vai ter sempre 50% mais um de mulheres? Vamos. Como a gente faz isso? Pô, a gente contratou um homem, então a próxima contratação não pode ser de homem, tem que ser de mulher. Pô, simples, tá definido, cara. Não é difícil, juro que não é. Aí, pô, a gente tem hoje 38 pessoas na agência Gana. 38 pessoas pretas do Brasil inteiro. 67% mulheres, 59% de mulheres na liderança. Ou seja, de 59% a gente tem pouca, são 38 pessoas, então todas as nossas lideranças, tirando eu e o Ari, são de mulheres. E o Renan, que é LGBTQIA+. Então, todas as lideranças são mulheres. Pô, a gente conseguiu achar 38 pessoas pretas no Brasil para trabalhar na agência de publicidade. A gente faz uma entrega que eu acredito que seja bem de qualidade. Assim. Pô, sério que as outras agências não conseguem encontrar com muito mais recursos que a gente, sabe? Então, acho que passa por isso, essa intencionalidade, sabe? Assim, dá pra gente mudar. E dá pra gente mudar. Eu já vi isso acontecer um monte de vezes. Assim, eu trabalhei nas grandes agências do mercado, de cliente chegar lá e falar assim, ó, seguinte, eu quero uma dupla que tenha atendido, sei lá, uma dupla que tenha atendido o carro por X anos pra trabalhar comigo. Pô, no outro dia tá lá, cara.
Pô, acho que é muito mais difícil conseguir uma coisa tão específica assim do que né? conseguir uma mulher preta pra liderar aquela equipe ali, sabe? Então a publicidade sempre fez isso. A publicidade sempre trabalhou com esses recortes. Na minha vida inteira na publicidade eu vi isso. Pô, precisa arrumar uma vaga aqui pro filho do cara lá que não sabe nada. Filho do dono de tal marca que não sabe nada. E arrumava uma vaga e botava o cara lá. E o cara aprendia e virava um profissional bom. Por quê? Porque a gente não faz nada, nenhuma ciência complicada. Então por que não pode arrumar uma vaga pra alguém preto da periferia que não sabe nada e a gente ensinar e o cara virar bom, entendeu? E a menina virar uma pessoa, um bom profissional. Se a gente pode ensinar a outra pessoa, a gente pode... Então acho que é essa intencionalidade, essa vontade de fazer, sabe? A gente não nasceu sabendo. Exato. Ninguém nasceu sabendo. É isso. Eu acho que a gente tem que, infelizmente, terminar. Eu acho que esse papo, ele vai ter uma sequência. Eu quero daqui a pouco, na segunda ou próximas temporadas do Sempcast, a gente fazer uma volta disso, porque, como a gente falou, é um processo que está começando, mas eu acho que eu estou muito feliz, porque eu acho que a gente lançou aqui provocações importantíssimas. Eu sou muito grata por vocês estarem aqui hoje. Eu acho que a gente está começando essa temporada de um jeito muito especial. Obrigada, Val. Muito bom te rever, Felipe. Prazer Obrigado. te ouvir. Pena que você é torcedor do Flamengo. Não, sou muito. Muito Ninguém é perfeito. Muito Flamengo. Isso aí não tem jeito. Mas enfim, se vocês quiserem deixar uma palavra final muito curtinha, a gente encerra aí e eu já vou me despedindo de vocês. Obrigada, Gigi. Obrigada, Felipe, por essa conversa. O que eu tenho pra dizer é: dá pra fazer. Dá pra fazer. E não dá pra perder tempo. Vamos fazer. A gente, sendo minorizado ou não sendo do grupo minorizado, todo mundo tem um papel nessa transformação. Bora lá. Isso. Não, eu acho que eu fico muito feliz do Sempre estar fazendo essa mesa de conversa. Eu tô ficando repetitivo nisso, mas eu acho que o nosso mercado é um mercado que fala muito, mas conversa pouco. Então eu fico feliz de ter essa promoção de conversa, ter essa mesa de conversa, essa oportunidade, porque eu acho muito importante para o nosso mercado conversar mais. Que bom. Conte com a gente com isso. Obrigada. O Sempcast é uma iniciativa do Semp, Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário. Eu, Regina Augusto, apresento e assino a finalização do roteiro, feito em parceria com a equipe da Vértice Inteligência. Produção Semp e Vértice Inteligência. O Sempcast é gravado nos estúdios da But First Coffee.